pessoal! Hoje é o nosso podcast do IEM. Nós vamos fazer uma apresentação da nossa equipe. Aqui no Instituto Elisandra Moreto, nós temos uma equipe multidisciplinar composta de vários profissionais para atender os nossos pacientes como um todo, tanto na saúde geral, quanto na saúde bucal e na estética facial e corporal. Então, pensando no bem-estar, né, e cuidados com a saúde do corpo e da boca dos pacientes, eu vou apresentar para vocês a nossa equipe, né? Então, nós temos uma equipe composta, até estou aqui com uma colinha, a nossa revista, publicação do Guia Médico da revista O Comércio. Nós temos uma equipe composta, eu sou cirurgia dentista, né? Então, nós temos eu como dentista e a doutora Graziele, que não está aqui, logo ela vai chegar, dos serviços odontológicos. Nós temos duas fisioterapeutas, que são a Carol e a Flávia. Temos a Larissa, nutricionista, e a doutora Amanda, que é ginecologista. Então a gente vai fazer um bate-papo para vocês, contando de todos os serviços que oferecemos aqui no IEM. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a doutora Elisandra Moreto, sou proprietária do Instituto e esse Instituto foi idealizado já há uns 2 anos, há uns 3 anos, quando eu comecei a pensar em montar o Instituto, que eu senti a necessidade de ir para um espaço maior. Eu já trabalhava no meu consultório pequenininho, na Rua 15, e eu comecei a dar mentorias de harmonização, e aí eu precisei ampliar o espaço, né? Eu dava mentoria, as aulas eram na recepção, e eu precisava de um espaço para curso. Então eu já fui criando na minha cabeça um sonho de construir o meu instituto. E eu fiz um projeto, né, escolhi a Márcia, que já era minha paciente, e escolhi ela para fazer o projeto do Instituto. Foi tudo pensado, cada cômodo, cada sala, todos os detalhes, para a nossa clínica atender tanto o curso quanto todos os atendimentos particulares. Então, a gente fez a sala de aula, a gente fez as salas de atendimento, as salas clínicas para o curso e as salas clínicas para os outros profissionais, para a nossa equipe poder trabalhar aqui, oferecendo, sempre pensando no bem-estar e no acolhimento dos nossos pacientes. O nosso intuito sempre foi que os pacientes, quando chegassem aqui, se sentissem em casa, se sentissem acolhidos, tivessem o maior conforto, que ele quisesse voltar. Então, a gente pensou na essência. Então, quando você entra aqui, a gente tem o cheirinho do IEM. A gente pensou em cada cantinho que pudesse precisar, para o paciente se sentir bem. A gente fez um café. Então, enquanto ele está esperando, ele pode se aconchegar no nosso espaço do café. Então, foi tudo assim planejado para que fosse assim uma clínica que ele quisesse sempre voltar e estar sempre aqui com a gente, e a gente pudesse cuidar bem do nosso paciente. Quando eu fui, um pouco antes da inauguração, aí eu fiz o projeto, tudo, né? A gente começou a obra, eu comprei um terreno que eu queria uma esquina, a gente começou a obra, finalizamos no final do ano passado, a gente inaugurou a clínica em fevereiro desse ano. E eu assim, sempre tenho uma conexão muito forte, assim, de rezar, tô sempre conversando com Deus. E quando uma semana antes de eu inaugurar a clínica, eu fiz um encontro da igreja. E lá nesse encontro eu pensava assim, eu até escrevi no meu caderninho do TLC, que eu queria uma equipe que todas as pessoas amassem o trabalho assim como eu amo, e que todo mundo quisesse ter esse amor e esse acolhimento com os pacientes. E aí eu ainda escrevi assim, IEM blindado por Deus, porque a gente sabe que quando a gente tem Deus no lugar e a gente quer uma equipe que trabalhe, que seja parecido com a gente, também tem influências, né, do mal. E que aqui o nosso instituto seja sempre blindado para que a gente consiga cuidar de todo mundo bem, com amor e sem maldade, que as pessoas, né, que não tenham um bom coração e não venham aqui pro bem, que fiquem longe da gente. Isso é uma coisa que eu sempre assim rezo, e que a gente só atrai pessoas parecidas, né, que sejam sempre parecidas com a gente.
Nós ainda temos 3 salas para alugar e eu acho que Deus está preparando as pessoas certas, porque não assim, quem está aqui que já está é porque já é o nosso perfil, né? Então é para a gente crescer e crescer sempre para fazer o bem e trazer o melhor atendimento que a gente possa oferecer para as pessoas. Então aí vamos começar. Vamos falar um pouquinho do tratamento que a Flávia oferece. A Flávia é fisioterapeuta, acupunturista, né? Também é especialista em DTM, que tem relação com a odontologia. Então a gente pode fazer um tratamento associado, né? Para quem tem bruxismo, ela pode fazer esse tratamento aí. E é especialista em medicina preventiva, gestão de promoção de saúde, prevenção de doenças. Fala um pouquinho pra gente, Flávia, como que é o seu trabalho. Bom, eu sou formada desde 2001, né? Me especializei em acupuntura em 2008, em DTM também em 2008 e venho trabalhando com essa parte já há algum tempo. Fiquei um tempo também distante da fisioterapia, quando abri a Casa de Bolos, eu queria um outro momento, queria uma outra experiência e fui montar a Casa de Bolos. Todos vocês eram meus clientes, muitos de vocês também foram meus clientes. E no propósito de voltar, né, de cuidar da saúde das pessoas, de tentar promover a elas uma melhor qualidade de vida, eu resolvi voltar a clinicar e aí eu voltei para a acupuntura. Desde então, há 3 anos eu estou de volta no ramo da acupuntura. E fala um pouquinho pra gente sobre a acupuntura, quais os benefícios, como que funciona. A acupuntura ela é uma técnica terapêutica milenar, né, desenvolvida pela medicina tradicional chinesa. E o intuito dela é estimular pontos específicos do nosso corpo, que tem relação direta com o sistema nervoso central para promover o bem-estar e o processo natural de recuperação do organismo. Então, assim, é uma técnica que realmente funciona, ela é cientificamente comprovada, tem muito mito ainda em cima da acupuntura, né, em termos religiosos, em termos místicos, e isso cai por terra quando a gente estuda profundamente o assunto e descobre que ela é cientificamente comprovada. Né? Então, a gente foi até uma busca que eu fiz para poder voltar a trabalhar, para não conflitar com a minha fé, né? Para que não ficasse só em pontos energéticos. Porque a acupuntura ela também tem várias aplicações. E eu escolhi a auriculoterapia, porque ela é neurofisiológica, ela é comprovada cientificamente. Então eu não preciso acreditar em pontos energéticos como algumas outras técnicas da acupuntura fazem. Né? Eu sei do relacionamento dos pontos que eu escolho com o sistema nervoso central que libera a substância que o corpo necessita para se recuperar. Né? Então é muito gratificante trabalhar com a acupuntura, porque a gente vê que realmente funciona. E ela dói? Qualquer pessoa pode fazer? Como é que é? A acupuntura em si, ela é assim, a técnica inicial dela é com inserção de agulhas muito finas. Então tem sim um momento de você fazer a inserção. Se eu disser que não dói, é mentira. Né? É um incômodo, é uma picadinha. Só que durante a sessão você não sente mais nada. Né? O incômodo é só uma picadinha mesmo. E quem não gosta de agulha, a gente tem opções de fazer o estímulo com outros materiais. Por exemplo, a gente trata a criança. Criança tem aversão à agulha, ela não suporta, ela não quer. Se você fala para a mãe, vamos fazer a acupuntura do seu filho, a mãe já associa diretamente com a agulha. E não é com a agulha que a gente faz estímulo em criança. A gente pode usar semente, a gente pode usar cristais. Tem várias técnicas que a gente pode aplicar que não vai traumatizar uma criança. Né? Mas tem muitos adultos também que não querem usar agulha. Então a gente tem outros tipos de estimuladores para poder aplicar e fazer a acupuntura. E qual assim o tipo de tratamento que você mais faz assim? Olha, aqui no consultório aqui no consultório a gente atende muita dor, processo de dor crônica, ansiedade, depressão, criança com TDAH. A gente já está atendendo aqui, gestantes, né, que começaram lá. É um outro mito também, que dizem que a gestante não pode fazer acupuntura. É um mito, isso cai por terra. Tem pacientes aqui que ficaram comigo desde os 3 meses de gestação, ganharam seus bebês, estão no puerpério e permanecem aqui conosco. As crianças estão super sadias, as mães sadias. Mas o foco principal hoje
que eu acho que é o que todo mundo aqui trata dentro da sua particularidade profissional, é a ansiedade, é a depressão, é a vida angustiante das redes sociais, que a gente tem essa comparação de ter o corpo perfeito, a mente perfeita, a família perfeita. E o perfeito, ele é perfeito, mas existe, eu brinco muito assim com meus pacientes, existe o perfeito, que é o que todo mundo quer, e existe o ideal. E a gente tem que saber dosar o que é ideal para nós. E cada um dentro da sua realidade. Exatamente, né? Dentro da sua expectativa, dentro daquilo que você consegue. Então, eu acho que o Instituto, ele vem para isso. Né? A gente consegue aqui ter uma equipe multidisciplinar, e acho que é por isso que é Instituto, porque a gente consegue trabalhar várias profissões juntas para levar a qualidade de vida para os pacientes. Quando eu falo que da medicina preventiva, por exemplo, a gente fala muito disso, da promoção da saúde, da prevenção da doença. Aqui a gente também consegue, com a acupuntura, fazer a promoção da saúde. Porque muitas vezes as pessoas só procuram os nossos serviços quando já está numa situação de cuidar, né? E não uma questão de prevenção. E fica a importância, né? Vocês falaram aí mais pra frente sobre a importância da prevenção na saúde bucal, na saúde ginecológica, na alimentação, né? Com as crianças. Então, assim, com a acupuntura é a mesma coisa. A gente não precisa chegar no extremo para poder participar desse processo, entendeu? Para procurar esse serviço. E a gente está aqui à disposição. Muito bom, Flávia. A gente é muito feliz de ter você aqui na nossa equipe. E falando, né, aí de essa vida estressante que a gente leva, né, que atualmente está todo mundo assim, vive na correria, não tem tempo para nada. O Instituto também é um lugar de relaxamento, né? Sim. Então a gente tem os serviços corporais que a Carol realiza. Então a Carol é físio também e ela realiza vários tipos de atendimento, de massagens, de modeladora, com aparelho, sem aparelho, só manual. Ela faz a carboxiterapia para quebrar gordura, né? Então a gente tem também, já que a gente quer um tempo pra gente, né? Porque igual a mulher, ela tem milhões de afazeres. Além do trabalho, hoje a maioria das mulheres trabalham, além do trabalho, ela tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, e ela não tem tempo para se cuidar, né? Então aqui a gente tem um espaço, uma salinha de relaxamento, né? Então a gente consegue oferecer, né, além da saúde, um relaxamento, um bem-estar. Então, Carol, conta pra gente um pouquinho, fala de você aí, da sua formação, do que você faz, né? Ela trabalha com drenagem, com terapias manuais e aparelhos. Ela também faz PIN, né, de secar vasinho, procedimento de secar vasinho. Então vai contando pra gente, Carol. E ela também é consultora de amamentação. Então, eu sou fisioterapeuta também, formada há 18 anos. Passei por várias áreas de dentro da fisioterapia mesmo, mas hoje, né, aqui com o Instituto, eu sou especializada em estética, hoje na estética corporal. Então, junto com todo o tratamento que a clínica oferece, a gente foca também na parte corporal, como ele falou, no relaxamento, no bem-estar geral mesmo. E a gente precisa desse momento, temos uma sala, né, que é própria, a luz, a temperatura, tudo isso faz parte desse acolhimento que a gente faz nos tratamentos. Então, né, como enfoque no corporal, a gente sempre trabalha com programas de emagrecimento, que a gente vai falar, e para flacidez, gordura localizada, celulite, tudo que acaba incomodando a mulher, né, a gente tem aí maneiras e técnicas para tratar. As drenagens pós-operatórias também, a gente tem as parcerias aí depois das cirurgias que ele faz também, fazemos as drenagens, com técnicas manuais e com aparelhos, laser, colocação de taping, laser. A gente traz aparelhos também mensalmente para ter esse enfoque maior na atuação mesmo de quebra de gordura, flacidez, que é o que incomoda a maioria das mulheres. E aí também, em parceria com a doutora Amanda, a gente tem a consultoria de amamentação, então estamos tratando a mulher de uma forma geral, né? Desde quando ela ainda só quer pensar um pouco mais no corpo, ou depois da gestação, após o parto,
Então, em todos os momentos, a cada fase da mulher, nós estamos aqui oferecendo nosso serviço. E é muito legal isso, né? Porque na época que é mais jovem ou, né, que ainda tá só querendo deixar o corpo lindo, a gente vai cuidar do rosto, né? A gente vai cuidar do corpo, da celulite, da gordura localizada. Tem a criolipólise que a Carol traz, criofrequência, desculpa. Tem a criofrequência que a Carol traz uma vez no mês, que ajuda a quebrar gordura. A gente faz também, depois que a mulher já casou, já tá, depois de uma idade, já começa a fazer tratamento preventivo. A gente começa com botox preventivo, a gente começa com tratamentos faciais preventivos, bioestimuladores, fazendo uma poupança de colágeno aí. Aí depois, se precisar algum injetável, a gente também faz os injetáveis. Lembrando que agora eu me formo em biomedicina, né? Agora em dezembro eu me formo em biomedicina, e aí a gente também oferece os injetáveis corporais. Então tem enzimas de quebra de gordura, tem aparelhos de quebra de gordura, ultrassom microfocado, os aparelhos da Carol. Então a gente trabalha em conjunto, e sempre que a gente faz um planejamento, né, a gente tem os nossos planos anuais Infinity Beauty, que são planos que a gente escolhe tudo que o paciente quer fazer ao longo do ano, e aí ele parcela ao longo do ano também, e já sabe que ele vai ter 2 botox no ano, um preenchimento labial, um tratamento corporal, e aí a gente já faz tudo planejado, né, Carol? O que essa paciente precisa? Vamos fazer o planejamento do ano, e aí ela já vai pagando de pouquinho, não pesa, e ela pode se cuidar. Então é uma oportunidade de depois, quando a mulher precisa vir e se cuidar, já passou daquela fase só de prevenção, a gente poder oferecer um tratamento numa condição que ela possa pagar, né? Porque muita gente, sempre a estética foi sempre elite, né? E as pessoas só conseguiam fazer os tratamentos se fosse para Bauru, se fosse no curso. E hoje, com esse programa do Infinity Beauty, a gente pode propor um tratamento anual e ela pagar anual em 12 vezes, que seja. Que facilita muito. E outra coisa também, a gente deixa a estética acessível para toda a população. E outra coisa também, as meninas que gostam do curso, a gente também dá curso de harmonização aqui. Então, é legal porque eu falo que a gente consegue atingir todos os públicos mesmo. Nos dias de curso, quem tem, né, uma condição financeira que não consegue pagar o particular, pode vir e ser nosso paciente modelo. E é assim, eu dou total segurança para quem quiser ser paciente modelo, que ele vai ser super bem tratado aqui, porque fica o aluno e eu em cima. A gente tá assim, sempre supervisionando, não vai acontecer nada de errado. Todo o controle pós-operatório sou eu que faço. Então, assim, não tem risco. Prezar pela qualidade, né? Prezar pela qualidade em todos, não só no paciente do particular, no curso é igual, a gente usa os mesmos produtos. Então, assim, com certeza eles podem vir tranquilos que a gente vai poder cuidar de todo mundo, né? Cuidar bem de todo mundo. E aí, então, já falamos aí da mulher, né? E vamos falar, então, Amanda, doutora Amanda. Ela é ginecologista obstetra e a gente não fala certas palavras, né? E conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Ela trabalha com todo o acompanhamento pré-natal, ela também trabalha com parto humanizado e também com a estética íntima, né? Que agora nós estamos numa clínica de estética. A Amanda também está cuidando da estética da mulher. Então conta aí um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de você, doutora. Bom, eu sou a Amanda, eu sou ginecologista obstetra. Quando eu procurei uma clínica, eu queria uma clínica que integrasse, né? Que tivesse um cuidado integral da mulher. E foi muito legal que eu estava procurando um lugar e caiu por terra no instituto, e foi muito legal, todo mundo me recebeu muito bem. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. É uma fase muito importante da minha vida. E não vai pra chorar. A vida é uma coisa só assim. Bom, então eu sou ginecologista obstetra, eu cuido da mulher desde antes de menstruar. Então começou com aqueles sinais de menstruação, de puberdade, eu já cuido da menina ali nessa fase. Então da primeira menstruação, naquele sangramento ali que a mãe não sabe como controla da criança, da contracepção, então se vai usar uma pílula, um DIU, um Implanon, né, que hoje a gente tem aquele chip que coloca no braço, vários métodos contraceptivos,
Trabalho também com parto, então cuido de gestantes do começo até o parto, e aí entra também, né, quem prefere cesárea, quem quer parto humanizado, a gente faz tudo o desejo da paciente. A gente cuida no puerpério, e nessa fase a gente entra com a Carol, com, né, o acompanhamento da amamentação, e também adoro cuidar da fase do climatério, que é a fase da menopausa, que começam aqueles sintomas, né, que é muito difícil, fogachos, irritabilidade, insônia, que a gente entra com uma reposição hormonal da mulher, e aí nessa fase a gente consegue associar muito bem o ultrassom microfocado, né? Que as mulheres começam a reclamar de ressecamento na vagina, frouxidão ali, a gestação por si só, ela faz um peso ali na pelve e fica um pouco frouxa a região. E aí, o ultrassom microfocado associa com isso, para incontinência urinária, para ajudar, né, deixar, a gente fala, a vagina mais saudável. Então, tudo isso a gente consegue Dá uma fazer. firmeza. Isso, né, fazer um colágeno mesmo da área ali da vagina e da vulva. Conta pra gente do parto humanizado que vocês têm feito. Tem uns vídeos tão lindos que a gente viu. Eu falei pra ela que ela postou um parto humanizado que eu até chorei de assistir. Eu nunca na minha vida quis fazer parto normal, morria de medo. Eu já fui logo pedindo cesárea. E hoje tá uma tendência, né, das pessoas quererem voltar. Antes todo mundo só queria cesárea, agora tá uma tendência do pessoal voltar, querer voltar. É que antigamente, né, não sei, acho que na época das nossas avós, assim, o parto era muito aquela coisa... Quem era o protagonista era o profissional. Então, o médico, a paciente tinha que ficar naquela posição, né, ginecológica, com as perneiras. As pernas eram amarradas, a paciente não podia gritar, a paciente não tinha aquela autonomia. Por isso que todo mundo foi preferindo cesárea. Como que você, né, num momento tão importante da vida, tem que ficar imóvel ali, não poder se mexer. Essa situação, E aí, com isso... virou, né? Hoje em dia, se a gente for ver nas faixas dos 40, 50, todo mundo fez cesárea. Sim. Por conta dessa época antiga do parto normal. E aí hoje, com o parto humanizado, é aquele parto que, na verdade, quem é protagonista? A mulher. Então, a mulher escolhe a posição que ela quer ficar. A mulher escolhe se ela quer ficar no chuveiro, na banheira, em pé, se ela quer ficar na cama. E se quer gritar, pode gritar. Tá tudo bem, é o momento dela, entendeu? E com isso, né, a paciente fica com pouca luz, coloca alguma coisa diferente ali, uma luzinha, música. Aí tem várias, né, fisioterapeutas que vão lá auxiliar no momento, né, se tem que a doula, enfermeira obstetra. Então, tudo isso auxilia para a protagonista ser a mulher, né? Não o médico que está ali fazendo o parto. A gente está ali como assistente, a gente está assistindo ao parto. Então, isso que é muito legal. Por isso que hoje em dia está voltando, né, as pacientes quererem ter parto normal, porque é o normal, né? Então, por isso que a gente... o que a natureza criou. É isso mesmo. Então, é muito legal, né? É um momento muito mágico. Eu, particularmente, gosto muito. Então, é bem legal, assim. E tem a participação dos pais também, né? Mais presente. Ativamente, né? A gente fala que o acompanhante é muito importante, porque na hora da dor, a mulher vai querer desistir, né? É muito comum, dói, incomoda. E o acompanhante está ali firme e forte com a mulher, apoiando, estando ali com ela, faz toda a diferença. Então, ele participa ativamente, né? Faz curso de massagem, passa aquele olhinho. Então, tudo ajuda muito. E com a coragem, dá coragem, força pra mulher. Às vezes só um abraço, um apertar, segurar a mão, só a mulher ver que ela tá lá, né? Tipo, ela tem um porto seguro, conhecido, né? Familiar. Né? E até para providenciar que esse homem consiga participar desse momento que é tão importante, né? Porque eu vejo muitas vezes que mesmo que eles queiram participar, eles são excluídos desse momento, né? Então, para eles deve ser muito gratificante também, né? Poder estar próximo, participar ativamente. E outra dúvida aqui que me surgiu, porque a gente tem filhos adolescentes, né? Qual é a melhor idade para a gente começar a trazer as meninas no ginecologista pela primeira vez? Bom, a gente fala que normalmente ou na primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ou quando começa a ter os sinais da puberdade. Então, começar pelos na região da virilha, uns pelos mais grossos, aquela mama que começa a aparecer aquele broto na mama da paciente. Aí quer dizer que nos próximos 1 a 2 anos essa menina vai menstruar. Sim. Então, aí já pode passar com um ginecologista. A gente fala que os sinais da puberdade pode começar aos 8 anos. Então, se começar antes disso,
é uma puberdade precoce, precisa fazer o acompanhamento porque está muito cedo, mas a partir dos 8 pode começar. E a primeira menstruação, né, está cada vez mais comum a menstruação acontecer mais cedo, pode acontecer com os 9. Então, a gente tem um paciente que é uma criança, menstrua aos 9, já pode começar a passar com o ginecologista para acompanhar, ver como é que tá tudo certinho. Normalmente é uma menstruação de grande intensidade, a paciente tem dor, então é muito importante fazer esse acompanhamento. Muitas vezes irregular, né? Não tem o ciclo regular, né? Fica meses sem menstruar, e quando vem, menstrua bastante. Então é importante acompanhar. Então, quando tiver com os sinais da puberdade querendo aparecer, alteração hormonal, de humor, a paciente começa a ficar muito irritada, né? Começa aquela mulher. E aí, já começa a TPM. Isso. E aí já pode começar a passar com o ginecologista. Legal. Fazer bom E é legal assim, né? Porque igual a doutora Amanda vai cuidar das gestantes e aí depois que elas acostumam com a clínica, porque elas vêm todo mês, né? Elas estão sempre aqui, a gente acaba fazendo amizade com as pacientes umas das outras. E aí, depois que elas têm bebê, elas não precisam ir embora da clínica, elas podem continuar. A Carol vai fazer o tratamento ali daquela flacidez, e até a consultoria de amamentação, né? depois se a mulher tem dificuldade para amamentar, aquele sofrimento do começo, né, Carol? Você quer falar um pouquinho? Às vezes dói, às vezes no pé, o bico. É verdade. Tem todo um cuidado, né? Porque muita gente acha que é instintivo, Sim. só coloca o bebê e começa a mamar, mas não, tem que ter um posicionamento correto, né? Tem tudo isso que faz total diferença, porque assim, um pouco de incômodo toda mulher vai ter, mas uma dor insuportável de ter que se, né, morder uma fralda, não é normal. E muitas mulheres a gente escuta, nossa, eu sofri muito na amamentação, mas hoje, graças a Deus, a gente tem, né, essa especialidade da consultoria que faz muita diferença nesse momento, porque para ser prazeroso, a amamentação é super importante, então, né, quanto mais essa mulher conseguir amamentar, é melhor e sem dor, com qualidade, né? Por mais tempo com qualidade. E a gente também tem, né, o laser, tanto na parte de estética, que usa também, usa para recuperação tecidual, ali você tem uma lesão, então a gente tem várias maneiras de melhorar aí a qualidade dessa mulher para amamentação. E aí, quando tudo flui, ela já se sente bem confortável para deixar o bebê também, para ver se cuidar. Porque não pode esquecer, né? A gente às vezes acaba se deixando de lado para cuidar única e exclusivamente do bebê, mas a autoestima e o autocuidado é muito importante da mulher para poder cuidar bem desse bebê. Sim, né? E o puerpério é uma fase muito estressante. Já acompanhei com a acupuntura, né? A gente tem bons resultados, assim, excelentes resultados, na verdade. Né? Porque, como você falou, né, Amanda, é a situação hormonal, é uma adaptação nova na casa, é uma rotina 100% diferente, é todo mundo querendo dar um pitaco, né, de como criar aquela nova criança. E aí a gente consegue auxiliar bastante com a acupuntura para essa mãe poder ficar também mais centrada, né? E até um cuidado com ela. Porque quando o neném nasce, a gente sabe que o olhar desfoca. Né? Aí o olhar desfoca e vai só para o bebê. E querendo ou não, emocionalmente a mãe também sente isso. Né? Então tem muitas queixas assim, nossa... Tipo, eu sou invisível. Sim. Tipo, eu só sirvo pra amamentar. Né? Porque pra trocar, pra dar banho, pra arrotar, pra fazer qualquer outra coisa, todo mundo se dispõe. Então, eu só tô ali pra amamentar e eu não tô gostando disso. Né? E a gente tem que ter todo o cuidado de entender essa fase que ela tá. Né? E é gostoso quando a gente consegue ajudar e ver que realmente funciona. E ver na próxima sessão que ela já está melhor, né? E que ela gosta de desabafar, ela gosta de contar o que ela está sentindo e a gente poder ajudar em toda essa parte. Né? E eu acho que isso que é importante daqui, né? Do IE. Acho que a gente é um casamento aqui para que a gente possa focar na qualidade de vida dessa pessoa que escolhe vir aqui tratar conosco. Né? Sim. E depois que passou toda essa fase, acabou a amamentação, na amamentação a mulher já dá uma secadinha, né? Já dá uma emagrecida, Sim, mas se sobrar uns quilinhos, a gente Sim. também está aqui para ajudar. Vamos falar então do nosso programa de emagrecimento, né?
Então, a gente tem um programa de emagrecimento aqui no IEM, que envolve, né, tanto a doutora Amanda, que para ver, né, às vezes a mulher não está emagrecendo e não sabe o que é, tem alguma coisa hormonal que precisa ser investigado, né, fazer os exames de sangue, ver se está tudo bem, mas nós temos 2 focos principais aqui, que é a tirzepatida, né, Sim. que é uma medicação que a gente usa aqui na clínica, injetável, e também a nossa super nutricionista, que ela tem uma bioimpedância super ultra aí, nova. Novinha em folha. Então, Mari, conta um pouquinho pra gente da sua abordagem. A dieta tem que ser diferente, tem que aumentar a proteína. Então, conta aí um pouquinho, fala de você, da sua participação no nosso programa de emagrecimento. Eu sou a Larissa, nutricionista, sou formada em 2005 e atuo como nutricionista, né, nesses 20 anos, né, de atuação desde então. E eu fui me especializando cada vez mais ao longo dos anos na parte do comportamento alimentar, porque o que eu vejo que a gente tem mais dificuldade, a gente vê também com essa população específica que tem usado a tirzepatida, que são pessoas que têm algumas questões emocionais, que é de tudo que a gente está falando, uma ansiedade, um estresse, e daí com isso as pessoas se alimentam de uma maneira disfuncional, que a gente fala, né? Se alimenta de uma forma que não leva a pessoa de encontro com os objetivos que ela tem. Então, o que acaba acontecendo na maior parte das vezes é que a gente precisa dar esse suporte que vai além de só uma prescrição dietética, que é o que eu vejo. As nutricionistas, elas foram vistas, né, durante muitos anos como uma prescritora de dietas. Então a pessoa vem, a gente prescreve um cardápio e a pessoa tem que seguir aquele cardápio. E ao longo da minha atuação eu fui percebendo que isso é o menor dos meus problemas, né? Prescrever um cardápio, a pessoa pode entrar num chat GPT e ela pega um cardápio, e ela pode entrar na internet, e ela pode pesquisar e ela tem um cardápio, mas muitas vezes a dificuldade principal acaba sendo de como essa pessoa vai seguir o cardápio. Essa pessoa ela vai ter um histórico de compulsão alimentar, por exemplo, ela está seguindo super bem o cardápio, do nada ela tem um episódio compulsivo e daí ela perde tudo que ela tinha feito, né? E essa situação, como é que a gente lida com isso? Porque tá no meu cardápio todo bonitinho, milimetricamente calculado, equilibrado em vitaminas, sais minerais, fibras, e a pessoa não consegue seguir aquilo. Então eu fui me especializando ao longo dos anos em comportamento alimentar, né, para conseguir lidar. Tenho formação em psiquiatria nutricional, neurobiologia do comportamento alimentar, então tenho feito muitos cursos nessa área ultimamente para que eu consiga dar esse suporte e entender quais são os gatilhos que levam essa pessoa a se alimentar de uma forma disfuncional. E daí a gente consegue entender e fazer as coisas se encaixarem, né? E da maneira mais humanizada possível, de entender. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, isso parece uma terapia nutricional, né? Você pergunta de coisas que não são só fisiológicas, né? E realmente, eu preciso entender como é que é a rotina, como é que essa pessoa vive, quais são os gatilhos geradores de estresse e de ansiedade, para que a gente consiga resolver a causa desse motivo de se alimentar. Porque muitas vezes o se alimentar erroneamente é uma consequência, não é a causa daquilo. E daí a gente consegue dar esse suporte para esse paciente que vai muito além de uma prescrição nutricional. Eu tenho pacientes, inclusive, que eu não trabalho com cardápio, então a gente trabalha com algumas metas em relação ao comportamento alimentar, e muitas vezes esse paciente vai ter muito mais resultado do que um paciente que faz um acompanhamento nutricional tradicional. Então, essa que é a questão. E quando a gente fala dos pacientes especificamente que a gente tem feito o grupo de emagrecimento com a tirzepatida, a gente tem algumas preocupações específicas. Então, esse paciente ele tem uma chance maior de, se ele não seguir uma alimentação adequada e não fizer atividade física, de ter uma perda de massa magra. E hoje a gente sabe a correlação que a perda de massa magra tem com a redução metabólica importante, e daí ele vai ter uma taxa metabólica mais baixa, que gasta menos energia para o corpo funcionar, e daí a gente tem uma grande chance de um reganho de peso depois desse processo, que é o que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer que as pessoas façam o uso da tirzepatida, façam o controle alimentar, mas que consigam sustentar, né, isso a longo prazo. Então, acho isso essencial. Mas para isso a gente tem que ter uma alimentação adequada, rica em proteína. A gente também não pode deixar faltar carboidrato, que é outro mito, né? As pessoas fogem de carboidrato. E eu brinco, se a gente não tem quantidades adequadas de carboidrato na dieta, a gente vai desviar a proteína para fazer essa função. E daí a gente não tem a proteína fazendo a função dela, né? Que é toda essa parte de renovação celular, de formação de massa magra. Então a gente vai ter todo um prejuízo em relação a isso. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter.
E é para isso que a gente usa a bioimpedância. Então a bioimpedância é um aparelho específico. Eu tinha uma bioimpedância antiga que era precisa, mas aferia de um lado só, não aferia do outro, então ela tinha algumas falhas. E agora eu comprei um aparelho importado, todo mais moderno, já consegue até exportar o resultado pelo WhatsApp do paciente, então já mando, né? A Carol já fez, a Elisandra também. Então qual que é a vantagem do acompanhamento com a bioimpedância? A bioimpedância traz pra gente essa precisão desse peso do paciente. Então eu consigo entender quanto desse peso é gordura, quanto que é massa, quanto dessa gordura é visceral, e é uma gordura que é mais perigosa quando a gente fala de doença cardiovascular, né? E daí a gente consegue fazer esse monitoramento. Então o que a gente tem feito? Então o paciente vem e faz o nosso programa de emagrecimento, passa com a Amanda, faz os exames, passa com a Elisandra, faz a avaliação, passa comigo e a gente faz um programa de alimentação adequado e faz o exame de bioimpedância. Com o exame de bioimpedância, nesse primeiro momento eu consigo conhecer, né? Qual que é a composição corporal desse paciente, como que ela tá. A hora que finalizar esse processo, a gente vai repetir esse exame de bio e daí a gente vai conseguir quantificar, né? Como que foi? Esse paciente perdeu o quê? Ele perdeu gordura? Ele perdeu massa magra? E daí eu brinco, daí a gente recalcula a nossa rota, né? Sim. A gente tá no caminho correto? Tá tendo uma perda de peso legal? Tá conseguindo perder bastante gordura corporal? Perdeu pouco ou não perdeu massa magra? Ótimo, estamos no caminho. Mas a gente também pode recalcular a rota. Olha, esse paciente perdeu, mas perdeu muito mais massa muscular que gordura corporal. Para, o que a gente está fazendo que a gente pode melhorar? Né? É a alimentação que não está tão legal, é a atividade física que não está fazendo exercício com carga, que é essencial para esse resultado. Daí a gente recalcula e daí a gente tem essa fluidez, né? E é um foco também na mudança do estilo de vida, né, Lari? Exatamente. Porque, assim, às vezes a pessoa quer jogar tudo a culpa no remédio. Toda a salvação é uma responsabilidade. A responsabilidade é a medicação. Só que como que vai ser a medicação e deixar tudo pra ela se você não vai fazer um exercício, né? Nem que seja uma caminhada, idealmente uma musculação pra aumentar a massa magra. E assim, e depois sustentar, porque se você muda o estilo de vida, né, libera endorfina, você vai ter aquela sensação de bem-estar que o exercício físico traz, você acaba gostando daquilo lá. E aí você acostuma a fazer o exercício. E se você não muda seu estilo de vida, depois a hora que ele parar, ele vai voltar. A gente tem acompanhado algumas que já fizeram o programa, pararam. Teve uma que veio aqui um mês depois. Você acredita que ela perdeu ainda 1 quilo a menos do que quando tinha parado? Então, por quê? A gente conseguiu virar a chave. Sim. Mas se a pessoa também não ajudar e não mudar o estilo de vida, a gente não consegue ajudar, né? Deixar toda a responsabilidade pra gente. Sim. Né? Então ela vai ter que ficar eternamente aqui. Tem uma frase que é assim, né? Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Então quando a pessoa já nos procura, ela já deu um passo. Sim. Ela já reconheceu que ela precisa de ajuda. Aí quando é proposto toda a parte do tratamento pra ele, né? Pra essa pessoa, o mínimo que a gente espera é que ela faça a parte dela. Sim. Né? E é essencial que ela faça, porque tudo aqui é individualizado. Sim. Né? Todos os tratamentos aqui, eles são focados para aquela pessoa. Não tem não é uma receita de bolo, né? Lá a gente reproduz em massa, né? E esse é o nosso diferencial, eu acredito. Né? A gente consegue olhar para cada paciente de uma forma específica para aquilo que ele necessita, para aquela dor que ele tem. Sim. E tentar ajudá-lo da melhor forma. Mas a gente precisa da participação deles, a gente precisa da adesão deles, a gente precisa dessa conscientização. Sim. Porque muitos nos procuram achando que a salvação está em nossas mãos e muitas vezes não é. Está na mão dele, da mudança. Que muitas vezes as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas querem que todo o processo seja externo. Então, o que você vai fazer para eu emagrecer? Sim. Como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade sobre esse fato. E o meu trabalho especificamente, o nosso trabalho especificamente, é um construir juntos. Sim. Né? Eu brinco, às vezes a pessoa fala, nossa, você está de parabéns. Olha, eu emagreci tanto. Eu falo, eu não, nós somos aqui, né? Então, eu entro com 50%, você com 50%. Então, tudo que a gente consegue conquistar juntos, né? Porque o trabalho de todas nós.
a gente não consegue fazer tudo pelo paciente, a gente precisa que o paciente colabore com esse processo. E daí sim a gente tem o sucesso que a gente espera, né? Mas é um trabalho construído juntos, 50-50. E a gente tem conseguido resultados muito bons, sim, né? Graças a Deus, assim, tá indo muito bem, os pacientes estão aderindo. Você vê, assim, as meninas, até mais jovens, que são mais gordinhas, elas começaram na academia, elas estão... Autoestima muda a autoestima, a roupa que não cabia mais volta a caber. Sim. Aí ela fala, nossa, eu não quero mais ter que voltar na roupa nessa aqui, eu quero ficar naquela. Então, assim, é muito legal ver essa evolução. Muito até a gente, porque a gente também passou pelo processo. E aí... questão de saúde também, né? Não é questão apenas do peso, é questão de colesterol, diabetes, tudo isso. Qualidade de vida e expectativa de vida. Hoje a tendência é que nós vivamos mais tempo, 70, 80 anos. Mas a que custo? Com que corpo? Né? Bem, tomando um monte de remédio para pressão alta, para diabetes, para colesterol? Ou bem, né? Saudável, e se o que eu tenho comentado, eu estava comentando com os pacientes essa semana aqui, né? Que eu estava fazendo os atendimentos. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica não transmissível e ela é, muitas vezes, o ponto em que a gente tem uma série de outras doenças que derivam dela, né? Então, muitas vezes, é um paciente obeso que vai desenvolver a hipertensão, é um paciente obeso que vai desenvolver o diabetes, é um paciente obeso que vai ter problemas ortopédicos, é um paciente obeso que vai virar um insuficiente renal crônico, hepatopata no futuro. Então, a gente tem que tratar essa obesidade, né? Então, quando a gente fala do processo de emagrecimento, eu vejo que as pessoas muito erroneamente têm essa visão de que é estético. Não é estético, né? É saúde. É saúde, né? Hoje a gente sabe o tanto que a obesidade aumenta risco de câncer, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Então, quando a gente fala, né? A gente está agora no Novembro Azul, né? Se a gente quer trabalhar com a prevenção, a gente teve Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Como que a gente pode prevenir? Tendo peso adequado, né? Como que a gente vai ajudar a prevenir esse câncer nos homens? Tendo peso adequado também, né? Lembrando que o whey não é só para mulheres. É que a gente atende muito as mulheres, porque elas buscam mais a estética. Mais cuidado. Ainda tem esse estereótipo, que a mulher que cuida da estética e o homem não. As mulheres cuidam mais que os homens. Isso mas de uma maneira geral, né? Não só na estética. Sim, e se a gente parar para pensar, por exemplo, o índice de mamografia, de ultrassom pélvico, endovaginal, é muito maior do que o exame de próstata, por exemplo. Né? Então, e se a gente for pensar, a gente sempre tem, né? Agora temos a Amanda, nossa ginecologista, mas eu tô falando, a gente não vê os homens com essa preocupação em terem um urologista que eles frequentam uma vez ao ano. Os homens não têm esse ainda existe muito preconceito com isso. Muito preconceito, né? Desde sempre, né? Os homens também teriam que ter esse tipo de preocupação também. Por favor, homens que estão nos assistindo. Podem vir se cuidar aqui, que a gente também temos vários, né? Não, a gente no programa de emagrecimento a gente tem vários homens. E agora, aproveitando que como eu sou dentista, eu vou puxar o gancho também dos benefícios da parte odontológica. Porque assim, a obesidade, o obeso é um paciente inflamado. Como um todo, né? E a inflamação, né, que é causada pela obesidade, ela também reflete na gengiva. Então, o paciente, ele também apresenta mais inflamação gengival, mais problema periodontal. E a saúde, a gente fala que começa pela boca. Não só pelo que a gente come, mas pela saúde bucal. Porque se a gente tem bactérias, né, ali, que estão... A gengiva está inflamada, está cheia de cálculo, tártaro, né, o pessoal chama de tártaro. E você não faz uma higiene bucal adequada, você está engolindo bactéria em toda a alimentação. Essa bactéria ela pode parar no coração, pode dar uma endocardite, ela pode, né, trazer outros problemas. Então, assim, o se cuidar, o emagrecer traz saúde, como vocês falaram, tanto a saúde geral como a saúde bucal também. Então a gente sempre faz um tratamento associado. Se a gente vê que o paciente está precisando, a gente leva, né, pro dentista. Tem a Gra aqui, que é periodontista também. Então, a gente vai cuidar da pessoa como um todo, né? Para não deixar a inflamação da obesidade refletir também na saúde bucal. Né? E agora eu vou falar um pouquinho da parte odontológica, né? Eu deixei para o final esperando que a Gra chegasse. Ainda não chegou, vamos ver se ela aparece. Mas eu vou falar um pouquinho então do atendimento que eu presto, né? Aqui na clínica, como eu falei, nós temos duas
dentistas, a doutora Graziele, que é implantodontista e periodontista, ela faz os atendimentos ela é especializada em odontologia hospitalar também, então ela faz atendimento especializado em pacientes com comorbidades sistêmicas, como diabetes, cardíacos, renais crônicos, entre outros. É especialista em enxertos de gengiva, enxertia óssea. Ela faz também as técnicas de regeneração óssea guiada, né? A parte de PRP com plasma que eu também faço. Então a gente trabalha em parceria aqui. Dependendo do caso, a Gra atende, dependendo do caso, eu atendo e tá fluindo muito bem. Né? Quando ela veio para a clínica, que ela era da mesma especialidade que eu falei, nossa, será que vai chocar, né? Será que vai dar certo? Mas está dando super certo. Como eu fico bastante na estética também, a demanda a gente divide aí, tá fluindo muito bem, graças a Deus. A Gra também faz a parte de enxertos, protocolos, né? Implantes de carga imediata, laser terapia, ozonioterapia. Ozônio é outra coisa muito legal da gente falar aqui. O tratamento, a ozonioterapia, ele tem a função terapêutica, né, de anti-inflamatória, mas também antibacteriana, antiviral. Então, a Gra usa bastante a água ozonizada em irrigação, quem tem muita bolsa periodontal. Então, a gente tem trabalhado com ozônio não só para dor aqui, né, mas também para a saúde bucal, né? Aí, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou dentista, a Gra também é formada na FOB, né? Nós duas, ela era minha bichete na faculdade. Então, assim, trote, né? Eu dei Não judiou tanto porque ela voltou. E assim, a gente tem uma formação, segue a mesma filosofia, então acho que é por isso que flui bem, né, essa relação. Então, eu sou a doutora Elisandra Moreto, eu sou mestre e doutora em biologia oral, sou especialista em implantodontia e harmonização orofacial, tenho residência em periodontia, também fiz no Centrinho, lá na FOB. Eu sou funcionária pública, né, trabalho na faculdade, 24 horas semanais, e atendo aqui na clínica, no restante, quando eu não estou lá em Bauru, eu atendo aqui. Além das especialidades de harmonização e implantodontia, eu curso biomedicina, que eu estou terminando agora, né, para a gente focar nessa estética corporal, que a gente quer aí, né, continuar cuidando da mulher mesmo depois da gravidez, continuar cuidando sempre da mulher aqui e dos homens também. Hoje em dia tem homens bem vaidosos que também vêm se cuidar aqui. Então, na parte odontológica, eu ofereço serviços de lentes de resina e de porcelana, clareamento dentário, reabilitação oral, então eu faço próteses dentárias, restaurações de resina, restaurações, né, no geral, próteses, restaurações indiretas e diretas. Também faço enxerto de gengiva, faço extrações de dente do siso, que o pessoal procura bastante na época aí de 17, 18 anos. Então, eu faço extrações dentárias, faço implantes. Então, a gente trabalha com toda a parte de reabilitação oral. Se o paciente tem condições de fazer uma reabilitação mais cara, a gente acaba preferindo a porcelana, porque a porcelana é um material que não altera a cor, não desgasta, então ele é definitivo, né? Mais definitivo, assim. Ou senão a gente acaba fazendo de resina. A resina também fica muito bonito, porém com o passar do tempo ela escurece, acaba dando uma desgastada. Então você tem que sempre fazer uma limpeza, e quando faz limpeza a gente acaba fazendo o polimento da resina para voltar o brilho, a cor e tal. Então a gente tem que fazer uma manutenção a mais que a porcelana não requer. Também trabalho com laser terapia, ozonioterapia e as enxertias, né, a regeneração. A gente faz, quando o paciente precisa extrair todos os dentes e fazer implante, a gente já faz enxertos ósseos com o plasma do paciente. Inclusive, esse estudo com o IPRP, PRF, é o tema da minha pesquisa de doutorado, que eu acabei de defender em setembro. Então, a gente tem um estudo bem avançado nessa área, né, de regeneração. Não só a regeneração óssea para as enxertias de implantes, como também a regeneração facial. Então, a gente trabalha com o sangue também para o rejuvenescimento.
Hoje em dia a gente vê uma tendência, uma procura na população pelo menos. Antes, quando se falava em harmonização, o pessoal queria mudar muito o rosto, encher de ácido hialurônico, aí depois baixava uma resistência, ficava doente, inchava. Então, assim, esse negócio de encher o rosto de ácido hialurônico tá caindo por terra. A gente usa o ácido hialurônico para fazer um preenchimento labial, um paciente mais jovem que está começando a preencher, a gente faz um suco nasolabial, malar, mas a gente Uma coisa mais sutil. Uma coisa mais sutil, mas a gente está buscando um tratamento com bioestimuladores de colágeno, com fios de PDO. Os fios de PDO promovem um lifting também, né, que além de tracionar, eles também estimulam colágeno. A gente pode usar para glabela, aquelas rugas bem fundas, a gente enche com fio de PDO, com filler, que é um fiozinho múltiplo, que faz um preenchimento da região. Então, assim, a gente vê uma procura por uma estética regenerativa, né? Tanto que até... Não só que maquia, não, né? Deixa bonito, mas que trata realmente. Que trate. Então, às vezes é até um tratamento mais gradual e contínuo, que você possa fazer sem mudar muito a pessoa e entregar um resultado natural e efetivo. Então, atualmente a gente tem associado bastante o plasma até com os bioestimuladores. Então, a gente faz uma mistura. Em vez de a gente usar o soro com o bioestimulador, a gente pode usar a IPRF. Que é esse plasma, né? A gente tira o sangue do paciente, centrifuga, pega só o amarelinho do sangue, que é a IPRF, né? Que tem um concentrado de plaquetas ali que vão liberar os fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, eles estimulam angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, estimulam o fibroblasto, que é a célula que forma colágeno, e vai atrair os fibroblastos para formar mais colágeno. Então, o que a gente faz? Aquela pele que está envelhecida, a gente acaba dando vida para ela. Então vai aumentar ali a oxigenação local, porque aumenta a vascularização local. Então é como se a gente quisesse acordar a célula que está velha para ela voltar a trabalhar como ela trabalhava antes. Então, quando a gente associa esse tratamento com o plasma junto com o bioestimulador, a gente está dando um estímulo a mais, sabe? Não só misturar com o soro, se a gente pode... eu falo que o nosso sangue, o plasma é um tesouro que tem na gente mesmo, porque ele é barato. Se a gente tem um equipamento para fazer, a gente tira o plasma, injeta, a gente pode até fazer as injeções do plasma antes, né, a IPRF, antes de fazer o bioestimulador, para já ir acordando aquela célula. Então, dependendo do paciente, a gente, como a Flávia falou, é o tratamento individualizado. Dependendo da necessidade do paciente, a gente pode fazer um tratamento para despertar aquela célula, fazer o planejamento dele ser de regeneração e fazendo a célula trabalhar melhor, para depois a gente injetar material sintético. E os que não gostam, que tem essa tendência do pessoal mais natural, né, que não quer produto químico, a gente pode fazer o tratamento todo com plasma. E eu imagino que, né, me corrija se eu estiver errada, como é alcoólogo, né, até a chance de rejeição deve ser muito menor, né, é célula própria, né, não tem chance de rejeição. Então, isso é mais uma vantagem dessa estratégia, imagino, né? Sim, ele não tem rejeição, ele não dá alergia, então assim, não tem risco, é nosso, né? Sempre o material autólogo é sempre muito bom. A única coisa que, como ele é nosso, também ele absorve mais rápido. Então tem o inconveniente. A duração é um pouco menor. Então ele não vai durar igual o ácido hialurônico, igual o bioestimulador. Então a gente tem que fazer juntam os dois. Então, quando juntos os dois é o melhor dos mundos. Sim. Que é o que a gente viu na minha pesquisa. Né? A gente misturou o plasma com ácido hialurônico, até com o ácido hialurônico, sem o bioestimulador, formou muito colágeno. Então a gente misturou com ácido hialurônico, a gente misturou com hidroxapatita. Então a gente pode fazer essas associações e fazendo com que a resposta seja melhor, né? Então é uma tendência, até assim, eu dou aula, né, de harmonização, como eu falei pra vocês, tá muito enfocado na estética regenerativa. Eu já fui em 2 congressos que eles me pediram, agora em dezembro eu vou de novo, dia 6 de dezembro em Bauru vai ter um workshop da sociedade aí brasileira, né, de estética. E eles pediram para eu falar de os avanços na estética regenerativa. Então é uma coisa que a gente vê que está crescendo, porque as pessoas estão querendo menos coisas sintéticas no corpo e mais coisas naturais, né? E que funcionam, né? Sim, que funciona. E que dá
resultado gigantesco. E assim, a gente não vai deixar de usar o ácido hialurônico, ele sempre vai ser nosso aliado, porque preenchimento labial fica lindo, mas a gente não pode colocar bioestimulador. E o plasma também não vai manter o volume, então a gente... É aquele negócio do planejamento individualizado. O que ele precisa? Aonde eu vou usar ácido hialurônico, onde eu vou usar regeneração e onde eu vou usar bioestimulador sintético. Então é você estudar o paciente e oferecer o melhor que ele possa ter com menos custo, porque você aumenta o volume de produto quando você coloca o plasma. Então você faz trabalhar você ganha mais produto para você poder tratar a face dele como um todo. Então a gente consegue baratear a harmonização, inclusive, né? Quando a gente associa tem mais resultado no custo menor, no custo menor. Que é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Então assim, eu sou apaixonada nisso, assim, dou aula disso, estudo isso e assim, eu sou encantada. Quem tiver interesse em fazer um tratamento assim mais regenerador e menos materiais, né, sintéticos, aqui é o lugar, é onde você vai encontrar isso com excelência. E falando mais um pouquinho só da área da harmonização, que é a minha outra especialidade, eu trabalho então com preenchimentos com ácido hialurônico, tratamento com a IPRF e o biofiller também é um preenchedor que a gente faz com o plasma. Então a gente tem uma esquentadora, uma máquina que a gente esquenta, esse plasma ele vira um gel duro igual o ácido hialurônico, que a gente pode fazer os preenchimentos. Tem esse inconveniente dele passar mais rápido que o ácido hialurônico, mas aí a gente pode fazer um planejamento de 2 ou 3 vezes ao ano. Em vez de fazer só uma vez ao ano, você faz mais sessões e aí você pode usar muitos ml, né? Porque se você precisa fazer um full face, você precisa de 10, 12 ml, 15 ml. E com o plasma você consegue, né? E é barato porque a matéria-prima é do paciente. Então é muito legal isso. Fazemos a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né, que paralisa as ruguinhas, microagulhamento, fio de sustentação, bioestimulador de colágeno, rinomodelação a gente faz também, ultrassom microfocado, que a gente tem o equipamento MPT, que faz, né, fazer lifting, grudar a pele. De papada também. A cirurgia, a gente está fazendo as cirurgias estéticas faciais, que também faz um lifting na face e na papada, lipamos, fazemos a lipo de papada, o nosso programa de emagrecimento, que está tudo envolvido aí, né? Os lasers que a gente traz, Lave-Up, Zon, peelings. Então quando tem um grau de envelhecimento, a gente precisa já fazer uma descamação, né, pra gente tentar renovar essa pele. Então a gente trabalha com uma associação, né, de acordo, temos também as enzimas de emagrecimento facial e corporal também para aplicar, para ajudar a quebrar gordura. Então é um tratamento bem completo que a gente oferece aí para o paciente, né, na odontologia, tanto na boca quanto na face. E lembrando que depois do nosso programa de emagrecimento, às vezes a pessoa emagrece muito, dá uma caída no rosto, né? Então a gente pode depois refinar, fazer um lifting, fazer um bioestimulador, um preenchimento. Aí a gente acaba cuidando em todas as etapas, né, do paciente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Colocar mais... Eu só complementar, principalmente na parte corporal, geralmente, né, todo mundo procura mais nessa época do ano, no calor, onde tudo tá exposto. Então, assim, no verão todo mundo quer um milagre. Mas pensar que pra gente ter o corpo saudável e bem, né, melhorando o celulite, acidez, tudo isso, o ideal é que seja tratado o ano todo, né? A gente tem tratamentos que, inclusive, que são temos melhores resultados no inverno. Sim. Assim como a gente estava falando também do pein, que é para secar vasinhos, que incomoda, né? E a gente vai perceber às vezes no verão, quando coloca uma saia, uns shorts. Mas é muito importante que a gente faça esses tratamentos também. Até a Carbox, né, Carol? Porque a Carbox pode ficar um roxinho, porque injeta um gás carbônico para ajudar a quebrar gordura. O corpo do verão é construído no inverno. Isso, né? Então, temos que, né, focar. Vocês são bem-vindas o ano inteiro. Apesar da movimentação maior ser agora no verão, mas... chega fim do ano, a nossa agenda tá bombando, você não tem onde colocar. Hoje à tarde, amanhã a espera de milagre, pra ontem. Que a gente faz sempre O que dá pra fazer até, né? O desenho. Vou viajar essa semana, eu tenho uma formatura, eu tenho um casamento, eu preciso emagrecer 10 quilos até o mês que vem. Então assim, trabalhar no cuidado constante. Sim, né? é o que a gente tá falando, né? A gente quer qualidade de vida. Sim. Às vezes,
perder essa quantidade de peso num tempo tão pequeno não vai gerar qualidade de vida, vai gerar estética, mas não vai gerar a qualidade de vida que a gente quer, né? Então, não é essa o ideia, cuidado, né? Não, e o que a gente preza é o cuidado constante. Sim. Né? É todo dia. Né? Como você falou, o amanhã está começando hoje, né? A gente constrói o amanhã dando passo hoje. Então, que não nos procurem só para emergências, né? Para esses 49 do segundo tempo, né? Mas para que a gente possa ter um olhar de continuidade. Sim, de prevenção, né? Prevenção e constância, né? Eu falo, é a constância que constrói resultados significativos, né? Não, a gente não tem intervenções pontuais que geram resultados significativos. É essa constância, essa prevenção, é o dia a dia, né? É vir fazer o tratamento e continuar o tratamento em casa, né? Sim. O aplicar todos os cremes, todas as coisas que você também tem aqui. Né, é verdade, esquecemos de falar disso. Além dos tratamentos que a gente faz, os injetáveis, tanto facial e corporal, nós temos um home care. Sim, então a gente tem os produtos da Ana Pegova, a gente tem os produtos da Renova, então é uma linha bem completa, né? Tem até batom, gloss e creme, sérum, vitamina C, é bem completo assim para cuidar tanto do facial quanto do corporal. Então aproveita. Continuar esse tratamento em casa. Para manter, né? A manutenção, sim. né? E então eu convido a todos, né, que venham conhecer o IEM, venham tomar um cafezinho com a gente, venham, né? Marque uma avaliação, fala o que vocês se incomodam, Tragam né? as suas dores, que a gente tragam as suas dores. Que a gente tem muito tipo de solução para te ajudar, né? Sim, exatamente. Então venham pro IEM que vocês serão muito bem-vindos e felizes aqui com a gente. Isso aí. Obrigada. Tchau.